Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre quadrinhos. Eu sou Fabian Lende e hoje a gente vai abordar aquela história do argentino que vai pedir ajuda para o Yankee e dar aquela confusão. Só que isso não é de agora, já tem uma centena de anos que isso aconteceu. A história se repete, né? É isso aí. Comigo aqui, como sempre, Felipe Fares. Olá, pessoal. Isso aí. E Fernando Petrucci. E aí, galera, beleza? Vamos lá. Tex nos Pampas. Tex nos Pampas, isso aí. E para ajudar a gente aí com essa cavalgada, temos hoje um confrade inaugurando aí a sua primeira participação com a gente, Leonardo Fraga, da Confraria Bonelli. Fala aí, Léo, como é que você tá? Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, falando uma HQ que eu gosto tanto, falando um pouco de Tex também, né, que a gente não vê muita gente falando muito de Tex aí na Gibisfera aí, mas essa HQ vale a pena, trouxe bastante conteúdo aqui pra gente discutir, é bem interessante. Que bom. A ansiedade acaba de aumentar aqui para mim. E, cara, você tem razão, não vejo muita gente falar de Tex na Gibisfera. E, é uma pena, hein? É uma pena. A gente mesmo já fazia um bom tempo que a gente não tinha falado. Esse é o terceiro programa de Tex, se não me engano, acho que é o nosso terceiro programa de Tex. A gente falou de... Lá no nosso episódio 10, se não me engano, já faz tempo, a gente falou do Caçador de Fósseis, que foi o Tex anual número 1 pela Mitos, e também a gente já falou do El Muerto, que é quando se pensa em clássicos do Tex, acho que é disparado melhor. Mas hoje a gente vai falar disso aqui, ó, como Tex Patagônia, o Tex gigante número 23. Olha, Leonardo, tô com o mesmo aqui. Hein? Não achei a minha clássica ali, eu li essa daqui. Eu não tenho a Tex gigante, essa daí. Bom, uma hora a Mitos vai republicar, né? Agora vai. Essa daí é mais interessante. Aqui tá colorido, né, na Tex Gold, mas eu não acho. Eu prefiro a do Fábio porque essa aqui não tem extra, né? Ela não tem extra, ela só é colorida. Exatamente isso. Muito bem colorida, mas ela não tem os extras que são muito legais. Nossa, isso eu até fui folhear agora, porque eu li recentemente. Eu falei, mas não lembro de ter lido extras, porque não tem mesmo. Bom, então já vamos aproveitar a edição original da Mitos. Tem aqui um pequeno artigo pelo próprio Sérgio Bonelli, de uma aventura que ele teve na Patagônia. Nossa. Depois corta para uma pequena entrevista com o desenhista da edição, Pasquale Frizenda. E aí a gente tem um baita de um artigo sobre a Guerra do Deserto. Caralho, bem da hora, meu. Muita contextualização, como é de praxe da Bonelli, né? Muito apuro histórico, preparando você para a história. Aqui uma pequena biografia, no caso aqui, começa pelos criadores do Tex, Gianluigi Bonelli e Aurelio Gallepini, desce para os autores da história, que a gente tem aí uma pequena biografia do roteirista dessa edição, Mauro Bozelli, e o desenhista, que é o Pasquale Frizenda. E aí, corta para história. Muito bom. Mas aí vocês já me deixaram com a pulga atrás da orelha. Eu não tenho essa edição da Salvati. Ela é colorida pelo próprio Pasquale Frizenda? Eu acredito que não, né? Não. Ela é colorizada, como falam, né? Certo. Ela é colorizada. É só... A gente percebe quando a gente vê a camisa do Tex bem amarelona, assim, ó, sem nenhuma sombra, sem nada. Aí a gente vê que ela é colorizada, ela não tem um pincel, não tem nada. Os caras só chegaram e jogaram o baldinho do Paint ali e deu. Mas ela é muito bem feita, tá? Porque o Frizenda, ele trabalhou muito bem o branco e o preto na HQ e facilitou, assim, pro colorista preencher ali. Legal. É muito bem desenhadinha. Mas olha só, a camisa do Tex, amarelona. Agora que você falou, Leonardo, eu reparei, de fato, destoa, né? Fica fortão ali, sem variação. É realmente colar. Dói, né? E colocar o amarelo. Botar o tanquezinho, né? E acho que tá voltando um pouquinho a característica da Tex gigante, né? Exatamente essa de trazer um material bem caprichado de extras, né? Para quem gosta, com uma contextualização.
e fica devendo aqui, né? Na Tex Gold não tem nada, praticamente nada, só um textinho mínimo ali para falar um pouco do pessoal que trabalhou na edição. Uhum. E é uma diferença danada, né? E porque é uma característica marcante, né, da Bonelli, é isso, né? Não é só uma história de hominho, né? E o massa, que agora a Mitos está trazendo de volta, né? Esse aqui é o número 2, Terra Sem Leite, que é do Giolitti. E o papel é ótimo, né? A gente sai daquele papel jornal da antiga, vem para esse papel offset, off-white, eu acho. E aí fechou, né? Tem um extra, qualidade boa. Essa aqui tá muito boa. Mas a Tex Gold forma lombadinha, pô. Tem lombadinha. Para com isso, Fernando. Chega disso. E é uma lombadinha do Tite, né? É bem legal. Você sabe, Léo, que quando a Mitos começou a republicar esse Tex gigante, eu pensei assim, eu já tenho tudo, né? Eu vou economizar esse dinheiro, não vou pegar, né? Mas aí eu peguei esse Patagônia para dar uma lida, eu pensei, putz, esse papel é jornal, né? Putz, tem transparência. Eu comecei a pensar, caramba, eu acho que vale a pena. Eu vi, o papel aqui já está começando a amarelar, tá? Eu comecei a pensar, talvez valha a pena atualizar a coleção. Aí eu já estou pensando, não, já vamos Ô, Fábio, olha só. Essa daqui, ó, é 35, foi muito recente, papel jornal ainda. Ela já tá toda amarelona, assim, ó. Então, ela acabou de sair. Ela acabou de sair. Acabou de sair. Pois é, acho que a outra vai ser mais duradoura, né, cara? Putz, que coisa. Fábio, acho melhor você pensar com carinho mesmo. Melhor pensar com carinho, né? É duro ser verme, né, cara? É difícil ser um verme. Porque é literalmente a mesma edição, né? Só vai mudar o papel, né? O papel, pois é. Muito legal, muito legal. Mas como a gente falou, vale a pena ter a original, né? Sim, com certeza. Questionei se as cores eram do Pasquale Frizenda, para começar por causa da capa, né? A gente pode ver que aqui, no caso, ela foi colorizada, e é um colorido espetacular. E enquanto eu estava pesquisando, e assim, só para falar um pouco, né? O Pasquale Frizenda, ele desenhou aí algumas histórias do Ken Parker, do Mágico Vento, e ele é responsável por um pouco mais de 40 capas do Mágico Vento, se não me engano. E é uma arte mais bonita que a outra. É um tremendo desenhista e colorista, né? Então eu pensei, putz, seria legal se a colorização fosse dele também, né? Mas, que pena. A gente pode começar a falar da capa, que ela é muito interessante, realmente foi colorizada com ele, com aquela técnica de aquarela, né? E o detalhe que tá aqui a bandeira da Argentina aqui, ó. No blog dele a gente vê várias tentativas que ele teve para dar esse detalhe para a capa, assim, outros ângulos do Tex olhando no horizonte e a bandeira da Argentina mostrando os pampas, né, que é a planície, que é toda reta, e as nuvens e o sol bem no fundo, assim, e mostrando a bandeira da Argentina. Foi um detalhe que ele buscou fazer nessa capa da Patagônia para registrar bem que o Tex não estava em casa, estava lá longe. Muito bonito. Animal. Caramba. Eu também não tinha reparado nisso. Ele meio que brinca com as nuvens para fazer a bandeira da Argentina, né? Caraca. Exatamente. O sol ali no meio, né? Puta, animal mesmo. Muito bonito, muito bonito. E, assim, meio inusitado, por assim dizer, a ideia de levar o Tex para um país da América do Sul, né? Que eu me lembro, acho que o Zagor já teve suas aventuras na América do Sul, mas eu me lembro, acho que o Tex foi a primeira vez, não sei se já teve alguma outra. Mas... O Tex só teve essa vez. Teve essa vez? Legal. Muito bom, muito bom. O Zagor já teve aqui, acho que já teve no Brasil também. Tem umas 4 edições no Brasil. Várias edições do Brasil e viajou, né? O Odisseia Americana ele viajou bastante de navio, mas o Tex foi a primeira vez. Ele e o Kit, né? Ele e o Kit, sim. Uma pena que não seja o Kit Carson, né? Sim, mas aí a viagem de navio fica muito longa para ele, né? Fica muito longa, né, cara? Não gosta, né? Mas o Kit Carson, ele que é o cara certo para mandar um diacho na hora certa da história, né, cara? Faz falta. Ia reclamar bastante. Ele ia reclamar bastante. Sim. É verdade. Muito bom. Bom, e aí? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês que a gente tem
porque eu falar um pouquinho do Frizenda, né, antes da gente entrar na história, porque o Frizenda, ele entrou ali no começo do final dos anos 80, ele é milanês também, de Milão, e ele começou a desenhar quadrinhos, começou a entrar ali no estúdio do Giancarlo Berardi, do Carlo Ambrosini, de umas feras ali, e começou a fazer outras HQs de ficção científica e tal, e ele não conseguia entrar na Bonelli ainda, né? Até que finalmente, quando o Ken Parker, né, acabou na Bonelli e ele foi para o estúdio do Berardi e do Milazzo, aí surgiu a oportunidade, eles começaram a buscar outros artistas e o Frizenda entrou nessa boiada aí. Então, desde o começo da segunda fase do Ken Parker, que era pela Parker Editore lá, que vai começar a sair agora pela Mitos, né? Sim. Ele já começou a trabalhar aqui. Então, aqui nessa história aqui, ele já está trabalhando, ele já faz alguns desenhos, ó, o preto, bem preto dele aqui, ó. E aí, depois que ele trabalha aqui com o Berardi e com o Milazzo, aí ele consegue finalmente ir para Bonelli diretamente no Mágico Vento, né? Aí ele começa aqui, na edição da 85 aqui, a gente já tem histórias dele no Mágico Vento, e aqui eu tenho uma daquele formato da Mitos que ela tentou publicar, uma história dele aqui, A Dança dos Espectros, e aí a gente já tem bem o traço bem dele, assim, bem preto, bem bizarro no ar, que ele gosta de fazer esse traço mais no ar, mas usando bastante o preto, assim, e contrastando, né? Contrastando, e um pouco de terror, e ele se achou muito bem aqui, ele adorava fazer o Mágico Vento. Legal. Acho que também dele tem aquele material da Trim Fantasma, né? O Sangue e Gelo, se não me engano. Sangue e Gelo, tá aqui, ó, Sangue e Gelo. É isso aí. Sangue e Gelo saiu na Lei Story, né? E aí ele faz uma brincadeira aqui com um traço bem sujo, né? Bem sujo da guerra lá da Rússia. E eles também fazem aquela brincadeirinha que tem no Morgan Lost, que ele usa o vermelho para representar o perigo. E é tudo ideia dele, né? Isso aqui. É muito interessante essa HQ. Outro text que ele fez é o Segredo do Juiz Bean, né? O Segredo do Juiz Bean também é dele. Saiu nessa edição aqui da Panini, que é bem legal também, uma edição colorizada também. E é bem legal também com os desenhos dele, para quem quiser, depois de Patagônia, embarcar no Segredo do Juiz Bean. E eu tava vendo o Deadwood Dick tem desenhos dele também. Deadwood Dick também. Também, sim. Então já é um desenhista gabaritado, né? O estranho, eu tava dando uma lida um pouco na trajetória, e ele falou que chegou uma hora do Mágico Vento que ele estava conversando com o próprio Sérgio Bonelli, que talvez ele gostaria de tomar outros rumos, assim, desenhar umas histórias diferentes e tal, que não fossem faroeste. Acabou indo fazer Tex. Pois é. Fazer o Tex, né? Mas se achou e foi muito bom. Foi muito, muito legal. Acho que para quem... acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do próprio Tex em si, só para contextualizar quem nunca teve contato com o personagem nem nada assim. Tex é um personagem da Sérgio Bonelli Editore, cujas histórias começaram em 1948, criação do Gianluigi Bonelli e do Aurelio Galippini, e, bom, cujas histórias desde sempre são um sucesso na Itália e no Brasil. Publicação ininterrupta no Brasil desde 1971, passou já por VEC, Globo, atualmente na Mitos, e segue firme e forte, um verdadeiro pilar dos quadrinhos de faroeste de aventura. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Não tem uma carga cronológica muito forte. Você pode pegar a edição. Qual que é a atual agora, Leonardo? 600 e? Olha, na Itália é 700 e pouco na Itália. E a gente aqui tá 600 e pouco. A gente tem uma diferença numérica de 100 edições, assim. Mas já tá mais de 700 já. Alguma coisa. Quase 800 já. Sim. Então, qualquer uma dessas edições pode ser lida como se fosse a primeira. Observando que também os arcos costumam ter 2, 3 edições ali, mas pegando o início de arco, essa é uma característica marcante, né, da Bonelli. Você não precisa correr atrás da primeira edição para
acompanhar toda a história, né? Eles têm uma categoria para fazer flashbacks, linkar com alguns eventos importantes do passado, né? Mas para quem está acostumado com o gibi da Marvel e DC, vai sentir um pouco desse impacto aí. Facilita bastante a compreensão, né? E a imersão na história. Porque, pô, por exemplo... São edições de 100 páginas, né? Então ali tu já vai ter conteúdo pra caramba. Sim, por exemplo, eu comprei agora Superman número 1 da Panini. Cara, número 1, hein? Tá na capa, porque é tudo história que tá em andamento, cara. E cada uma delas tem 20 e poucas páginas, assim, sabe? Enquanto o Tex vai estar lá robusto, uma qualidade excelente. E acho que outra característica marcante da Bonelli que a gente pode falar é a pesquisa, né? O apuro com que eles tratam os roteiros e a pesquisa para contextualização, com as histórias do Tex se passam lá durante o Velho Oeste americano pós-Guerra de Secessão. Então, assim, sempre tem bastante pesquisa envolvida para situar o personagem nos acontecimentos. Acho que não vai ter um erro nem de dinheiro em circulação, né? Quanto mais coisas grosseiras que a gente vê em outras editoras aí, que erra até o idioma, tal, umas coisas assim. Sim. O Tex, ele é na década ali de 1870, por ali, depois da Guerra de Secessão mesmo, que o Tex participou, né? A primeira fase dele é lá por 40 e poucos. Aí quando ele é jovem, assim. Sim, e depois ele vai para a guerra, e depois nessa parte mais da exploração do Oeste mesmo, quando a maioria dos estados americanos já estavam consolidados ali, aí acontece a maioria dessas aventuras, né? Que é exatamente o período que choca com a Patagônia, né? Que era na Guerra do Deserto ali, é o mesmo período que eles colocam essa história. A história em si, eles tomam cuidado de não dizer qual é o ano, mas lendo o texto, você vê que é lá por 1870 alguma coisa. Eles condensam um período grandão, assim, naquela história ali. São vários acontecimentos que aconteceram, mas ali na história eles botam como se fosse uma semanada, um mês. Na verdade, foi pela conta que eu tive ali, ficaram quase um mês, 3 meses naquela batalha ali, né? Nossa. Pois é. E batalha angustiante, hein? Vamos aproveitar e entrar na história? Bora! Vamos lá. Como a gente já falou, a história começa uma invasão em um fortim na própria Argentina, no terreno creio que seja... Bom, o terreno são os Pampas argentinos. A gente vê que é um fortim bem, como pode dizer, bem pobre, digamos assim. É um fortim bem caindo aos pedaços. Mesmo assim, ainda assim, é invadido por uma tribo liderada por um cacique indígena revoltoso chamado Calfucurá, e ele mata todas as pessoas no fortim, rouba o gado e aproveita para atacar o vilarejo mais próximo, o vilarejo de Três Arroios. Também mata todos os homens e faz as mulheres e crianças de reféns. Essa já é uma abertura bem sanguinolenta. Porra! Já joga na nossa cara que os indígenas são do mal e estão fazendo mal ali por si só, né? Sim. É verdade. E assim, toda essa história a gente descobre que toda essa história está sendo narrada por um argentino para o Tex e seus amigos lá na tribo dos Navarros. Um embaixador argentino, na verdade, foi lá pedir a ajuda deles. Nessa parte eu já começo a pensar, caramba, o cara chegou lá nos Estados Unidos para pedir ajuda, tipo, para um chefe indígena. E não devia ser fácil chegar lá, encontrar ele na tribo Navarro lá, né? Pois é, e a gente já menciona uma outra característica importante do Tex. Apesar de ser branco e ser um ranger, ele também é o chefe indígena da tribo dos Navarros e assim estabeleceu laços, casou com a, digamos, princesa da tribo, teve um filho mestiço que é o Kit Wheeler e vive entre eles, é irmão de sangue do Jack Tigre e vive e os lidera, né?
Uma característica interessante e é um bom argumento para rebater quem vem falar que Tex é o branco salvando o indígena, etc. Não tem nada disso. Pelo contrário, é um branco que se rende à sabedoria do povo originário. Ele sempre bota os indígenas ali, os nativos americanos em primeiro plano, né? É sempre eles primeiro, a decisão dos navajos primeiro. Mesmo trabalhando para o governo, né? Que ele é um ranger também, ele faz parte de uma elite da polícia ali, nacional, federalista ali, mas ele sempre bota a questão da tribo dele, dos navajos, em primeiro plano. Só para lembrar, né? O Tex, ele casou com a filha do cacique da época, né? E aí depois ela falece, e aí ele fica como o chefe indígena ali, né? Da época. Que ele é chefe, né? Cacique aqui pra gente aqui. E aqui na questão das tribos argentinas, eles também chamam de cacique, né? Lá nos Estados Unidos é chefe da tribo, né? Legal, muito bom. Eu não sabia, lá no norte não era cacique o nome? Pô, chefe, geralmente eles chamam chefe, né? Legal. O chefe todo sentado, o chefe... É verdade. Cacique mais pra cá mesmo. Até né? no Blueberry tem aquele... Até o amigo o amigo do Tex, que tá até no Tex Wheeler jovem agora, Cochise. O Cochise. É o chefe Cochise. Chefe Cochise. Tem no Blueberry também. É verdade. É interessante. Eu não tinha me atentado a isso. Bom, então é assim, e basicamente o embaixador argentino tá lá e ele fala, eu tô aqui pedindo a sua ajuda porque tem um amigo seu que foi apresentado por um amigo comum, que é o Montales. Mendonça. Mendonça. Mendonça é o argentino, o Montales é o mexicano que meio que apresentou os dois lá atrás. Apresentou os dois, Deu uma agitada na amizade. Mas realmente, é o Mendonça, o argentino que era amigo do Tex, e mandou uma carta pedindo ajuda, porque falou que sempre admirou muito o Tex e os ideais que ele defendia tal. E aí o Tex fala, esse cara é um cara bacana, tal, ele tem o coração no lugar certo, então eu vou lá ajudar eles. Então, com a experiência que nós, americanos, tivemos com a pacificação dos nossos índios, acho que a gente pode evitar alguns erros que sejam repetidos. Então, como a gente mencionou aqui um pouco antes, o Kit Carson resmunga pra caramba e acaba não indo. Quem vai é o Tex e o seu filho, Kit Wheeler. E, sei lá, eu gosto do Carson. Acho que ele faz um pouco de falta nessa história. O Fábio é suspeito. O cara é fanboy do Kit Carson, tá louco. Lá na Mitos, no último Garage Sales, quando teve, a gente ganhou um brindezinho, né? Ele podia escolher uma ficha de pôquer, né? Aí, olha, ele escolheu. Tava todas lá, cara. Tinha Tex, Mephisto, ele escolhe do Kit Carson. O cara entrou em choque na hora que ele escolheu o Kit Carson. O cara falou assim, nossa, você vai levar do Carson mesmo? Por favor, meu. O Carson é muito legal mesmo, assim. Eu gosto dele. Eu gosto do Tigre, mas o Tigre é muito mal aproveitado também. Cara, o Tigre é o que menos Carson aparece, tá louco. Sim. Eu acho que dos parceiros assim do Tex, o mais descartável, na minha opinião, é o Kit Wheeler, assim, sei lá. Não acho. Eu gosto pra caramba dele. Realmente ele é mal aproveitado, mas ele é legal, assim. E quando o Kit e o Carson estão juntos, que o Carson é padrinho do Kit, né? É muito engraçado que um fica pegando no pé do outro, um fica fazendo piada, avacalhando, eles ficam um avacalhando com o outro, é muito engraçado, assim. Não, é bacana, é realmente bacana. Sei lá. Assim, como eu disse, talvez é o mais fraquinho, mas não que eu não goste. Não que eu não goste. Bom, então é isso. A gente pega esse... Vai lá, pode ir. Só eu acho que eu posso contextualizar a situação da Argentina ali no começo ali da história, né? Boa. Porque logo na primeira página a gente vê essa vala aqui, né? Que é uma, eles chamam de Zanger. É uma vala que eles criaram aqui para separar, eles iam avançando o oeste argentino e iam criando os fortins que a gente vê, e essa vala aqui.
Essa vala aqui, ela tem 800 quilômetros. Eles cavaram ela ao longo de 800 quilômetros. Ela tem 3 metros de distância e 2 de profundidade. Isso, e ainda com a areia que eles tiraram, eles jogaram para cima, fazendo mais um morro, assim. Tudo isso para evitar que os indígenas voltassem, né? Então, à medida que eles iam avançando, os indígenas eles já não voltavam mais, porque eles já iam tomando aquelas terras ali, iam oferecendo para pecuária, né? Porque tudo isso, toda essa questão da conquista do oeste argentino tem relação a muita política, né? Só contextualizando historicamente assim, né? Tudo, tanto no Brasil quanto na Argentina, quando Napoleão invadiu a Espanha e Portugal, bagunçou o mundo todo, né? Principalmente esses 2 países. No Brasil, a família real veio para cá, né? E aí tornou o Brasil como o Império, né? A capital do Império. E na Argentina, o imperador espanhol, Fernando, lá, ele foi preso, né? Ele não veio para cá, ele não fugiu, ele foi preso, ele ficou lá, e o Napoleão botou o irmão dele como imperador, como rei da Espanha. Então aqui ficou abandonado, né? Ficou abandonado, e assim os crioulos, né? Que se chama os crioulos, não os nossos crioulos aqui do Brasil, é diferente. Lá são os portugueses, os espanhóis que nascem, né? Os europeus que nascem aqui na América do Sul. Então eles são chamados de crioulos, que são os nativos que nascem aqui. E eles começaram a fomentar a ideia da independência argentina, né? E aí, fomentando a ideia da independência argentina, eles começaram a querer a independência, a expulsar os espanhóis que ficaram enfraquecidos aqui. E assim, logo ali, em 1816, eles já declararam a independência, começaram a conquistar alguns territórios, mas essa parte da Patagônia, ela era totalmente território indígena desconhecido, assim, tinha várias tribos nos Pampas, no Chaco, perto do Chile, nos Andes, o Império Espanhol, ele vinha do Peru, né, principalmente, que é onde tinha mais concentração deles, vinha até a ponta do Chile, depois entrava ali no Paraguai e descia aqui no Rio da Prata, em Buenos Aires. E assim começou várias brigas de independência e tal, e a Argentina, ela declarou independência, e ela quis, com o tempo, né, ela quis avançar para o oeste, né, só que daí ela encontrava essa resistência indígena. Só que os indígenas eram muito inteligentes, eles se assimilaram aos argentinos, eles aprenderam a ler, a escrever, eles se assimilaram e negociavam. Inclusive o Calfucurá, que é o indígena que aparece aqui atacando a aldeia no começo, ele é um dos que negociavam, assim, eles dialogavam muito com o governo argentino. E a tribo dele ficava perto das salinas, no deserto de sal. E assim ele vendia o sal para os pecuaristas para salgar, para conservar a carne ali. Então, todo o gado que tinha na Argentina, que eles precisavam do sal que eles pegavam lá no deserto de sal, né? E assim eles se mantiveram por muitos anos, convivendo bem e tal, e tal, e tal. E aí eles começaram a atacar mais, a precisar de mais terreno, né? Porque começou a vir muitos colonos, daí que nem aconteceu no Brasil, alemães, italianos, todo mundo começou a vir para cá para tomar posse, ganhar terras e tal. E eles precisavam de mais terra, né? E assim o governo começou a avançar no oeste e começou a ter esses conflitos. Aí, em uma época, teve a Guerra do Paraguai, né? Onde a Argentina, o Uruguai e o Brasil lutaram contra o Paraguai. E aí foi um momento de baixa nesses ataques que a Argentina tinha contra os indígenas aqui, né? Só que quando acabou a guerra, eles vieram com tudo, daí deu início à Guerra do Deserto, né? Que é a expansão radical ali da Argentina para o oeste, e assim eles começavam a atacar os indígenas para eles responderem, e assim eles terem motivo para ir lá e exterminar os povos, né? E assim eles foram exterminando, até acontecer quase o genocídio total ali. Os indígenas não tinham mais como sobreviver, alguns vieram trabalhar nas fazendas que iam ocupando esses territórios, e aí sim acabou ali a Guerra do Deserto, acabou a invasão argentina e as tribos da Argentina. E isso tudo tá aqui, né? Condensado, tá tudo aqui. Quem tem essa base e lê, tá tudo ali na história que o Bozelli montou ali. Sim.
Não. E aí, o que acontece aqui, só para contextualizar o início da história? Aí eles cavavam essas valas e os fortins, que inclusive tem relação com a defesa dos canadenses. Mas os canadenses, o que eles faziam? Eles faziam fortes, mas botavam uma polícia montada lá. Aí que eles criaram a polícia montada canadense, só que eles tinham autoridade nos fortes. Eles serviam como polícia, e ali mesmo eles faziam o julgamento e a justiça, né? E aqui não, né? Aqui eles faziam a justiça da torta e a direita, assim, se eles não gostavam dos indígenas, matavam, torturavam, faziam do jeito que eles queriam, né? Então por isso que era uma coisa muito mais violenta, assim, né? Muito bom, muito bom. Não, sensacional. Sensacional. E esse acho que é um bom panorama para a gente ver onde que o Tex e o Kit Wheeler estão se enfiando nessa aventura. Porque, assim, são dois gringos, eles vão lá conversar com o Ricardo Mendonça, que é quando ele chega, ele é major. Quando eles chegam lá, ele é major do exército argentino. E ele fala assim, ó, eu tô aqui, o ministro da guerra atual, que agora é Alcina. Adolfo Alcina. Adolfo Alcina, ele me deu aqui a missão e assim, o que ele quer é pacificação e só que eu vou pelos meus meios, eu não quero provocar um genocídio, eu vou negociar com os indígenas, eu vou negociar a rendição deles. E aí ele falou, o Calfucurá, como ele promoveu aí assassinatos e atacou o vilarejo, eu preciso prender ele e é atrás dele que a gente vai. Só que aí no decorrer do caminho, e aí o Tex, ele vai ter a patente de capitão no exército, mas ele vai liderar os gaúchos do exército, que seria como se fosse o equivalente aos batedores no exército norte-americano, né? Cowboy, ou seja, não chegam a ser exatamente soldados, é um time um pouco menos rígido, não segue tantas regras assim, mas ainda obediente ao exército. E os gaúchos argentinos, né, que são um pouco diferentes dos gaúchos brasileiros, eles eram mestiços, né, de europeus com indígenas. E aí eles tratavam do cavalo, da agricultura ali, mas eles eram nômades, né, eles viviam nos pampas, eles andavam por tudo, tinham sua própria cultura, assim. E por isso que o Mendonça, né, até ele comenta ali, né, que os batedores são os gaúchos porque eles não vão receber ordens, assim. E ali no começo da história, o Tex tem que se provar para eles, logo de cara, né. Primeira atitude que ele tem na tropa é tentar se provar para eles. Sim, e isso acontece bastante com o Tex, né? Ele se mete num duelo de faca para se impor respeito, né? Porque um desses gaúchos começa a questionar, e ele fala assim, ó, eu não quero sair nessa missão aí com vocês, e o melhor jeito de fazer isso é matar você e fugir. Então, pois é. Mas Tex sendo Tex, ele ganha, e ainda impõe o respeito no cara. Quebra o braço do cara, né? Quebra o braço do cara, pra não matar, só quebra o braço e deixa ele lá de boa. E é isso. E aí ele acaba ganhando o respeito dos gaúchos e eles partem na missão deles. Nesse inteirinho, eles têm um pouco de contato com os demais oficiais do exército argentino. Eles veem que, assim, oficiais como Mendonça são raros, que é um cara que quer a paz, não quer se cobrir de glória, e os outros querem promover um banho de sangue para subir na carreira e etc. Então, é nesse meio que eles estão se enfiando. Exato, né? E esse banho de sangue eventualmente acaba acontecendo. Muitas vezes. Sim. Porque sempre é a solução mais simples, né? De eliminar os povos nativos ali, né? Sim. O Mendonça, ele é acompanhado pelo o tenente dele, né? O tenente Belmonte, assim, que ele sempre questiona ele, né? O senhor quer paz? Como é que o senhor quer paz? Você tá louco? Ele sempre fica pensando assim, aí ele levanta a sobrancelha, né? Ele tem o Frizenda fez ele bem, a sobrancelhinha, boquinha, jeitinho.
fazendo na mesma página. careta. Sempre fazendo umas caretas, duvidando da atitude do Mendonça, assim. Mas o que choca mais mesmo é quando eles chegam no primeiro fortinho com o Recarrabem, né? O Recarrabem ali é totalmente lixo ali. Aí ele fala assim pro Mendonça: tá, vocês não trouxeram os canhões? O que vocês querem aqui? Como é que a gente vai atacar os índios sem os canhões, né? Não trouxeram os canhões, pô? Cara. Mas eu gosto que o Tex já pega esses caras e já mete uma muqueta no queixo pra ficar esperto. Nossa senhora. Eu achei que o Tex ia ser mais contido nessa história, mas não, ele tava do mesmo jeito. Cara. Como se chegasse no salão, metesse a muqueta no barman ali pra pegar informação. Aqui ele não quer nem saber. Pois é. E lembrando que o Tex fala espanhol, né? Não é um problema, não tem um problema da língua. Quadro aqui, Opa. aqui, ó, a muqueta na cara. Não, isso aqui, se não bonito, tem numa né? história do Tex, não vale a pena. Mas é isso. Assim, ele faz isso porque ele descobre que aquele cara que ele quebrou o braço havia fugido, foi parar nesse outro fortim, e ele foi torturado. Ele já estava com o braço quebrado e os soldados torturaram ele para revelar alguma coisa. Ele fala assim, ele é um desertor, tá? Mas assim o Tex enfia a mão na cara dele e arruma aí mais um inimigo, que é o Capitão Recabarren. Outro cara muito... que... Esse não vale nada. O Bozelli, ele... Quando o Bozelli, só falando um pouco do Bozelli, que é o autor desse Textone aqui, ele começou a carreira dele sendo o ajudante do próprio Jean-Louis Bonelli, né? Só que o Jean-Louis Bonelli, ele era um escritor bem loucão, assim, ele fazia do jeito que ele queria a história, e aí tu ia dar algum toque, assim, e ele, não, vou fazer o Tex assim, assado. E aí, depois disso, o Bozelli, ele não foi demitido, porque ele era amigo do caçula do Bonelli, do Giorgio. E aí ele continuou trabalhando ali, né? Ele continuou trabalhando ali, arrumando a biblioteca do Sérgio Bonelli, ou respondendo as cartas, mas foi ficando ali, né? Ficando ali na editora ali, né? Até que ele começou a escrever, né? E aí ele escreveu muito Mr. No, depois ele escreveu o Zagor, né? Ele revitalizou o Zagor, inclusive ele foi editor do Zagor, né? E depois, mais pra frente, daí sim, ele assumiu o Tex e pegou e virou editor do Tex, né? Ele criou o Dumper também. O Dumper é a criação dele junto com Maurício Colombo. É isso, né? Isso, enquanto ele era editor e argumentista do Tex, ele criou a própria série dele, né? Que era o Dumper, assim, né? E o pessoal fala muito que o Tex do Bozelli, ele é mais humano, né? Humanizado, assim, mas ele cria um entorno, assim, do Tex muito grande, assim, ele constrói muito bem os personagens, às vezes deixa o Tex meio de coadjuvante, assim. O Tex tá na história, mas ele não é o principal, que nem a gente leu agora recentemente o El Muerto, né? O El Muerto é o Tex indo para cima, o Tex ele vai com tudo, ele quer o objetivo dele caçar os caras e a gente só vai acompanhando a cabecinha do Tex, ele vai. A gente vai saber quem é o El Muerto, o que ele fez só lá no final, quando ele já tá apanhando. Enquanto isso é só Tex. E o Bozelli, ele mudou isso, ele trouxe o cenário, né, muito estudo para a trama aqui. E aqui na história do Patagônia a gente vê muito isso, porque essa tropa dos batedores do Tex, ele trabalha muito bem. Esse cara vou mostrar aqui para vocês. É o batedor que ele brigou com o Tex, depois ele fugiu e foi torturado, é o Solano. E esse cara é peça-chave da história em vários momentos, ele muito não bom. É desperdiçado e ele fica até o final. No começo da história tu pensa que ele fugiu e vai embora. Não, cara, ele vem e volta. Aí tem os outros ali, que é o Fernando, né? O Fernando é esse aqui, ó. Muito legal esse personagem também. Sim. Que o Fernando, ele é o cara que é o Carson da história. Duvida de tudo. Duvida de tudo, é o pessimista de tudo. Aí tem também ali o Martim, o Alonso, todo o Júlio. O Júlio, que é um soldado, né, indígena dentro da tropa do exército argentino, mas que ajuda muito o Tex. E eles ficam ali na história até o final. Isso é muito legal. A gente não tem os pardos, só tem o Kit, né?
Mas a gente tem essa galera ali que o Bozelli trabalha muito bem até o final da história. É verdade. E você comentou aí sobre as diferenças dos roteiristas. Realmente, o Gianluigi Bonelli ele era loucão. Às vezes, você sente que dava uma loucura nele, ele simplesmente acabava a história de repente. Tava tudo acontecendo ali, e na página seguinte acabou. Era bem assim mesmo. E o Sérgio Bonelli ele fazia muito isso de escrever só o Tex, que é o caso do El Morto. Muitas histórias do Sérgio Bonelli era o Tex lá, Cavaleiro Solitário mesmo. E falando um pouco, eu acho que o Bozelli é o meu escritor favorito do Tex, velho. É assim, sempre que eu pego uma revista, eu vejo que é ele que está escrevendo, eu penso, nossa, vai vir uma pedrada aqui. E sempre vem. Gosto muito do Nise também. Gosto sim, muito do também. Nise também. Quando Sim. a duplinha Nise e Tite ali é muito legal. Porque o Tex e o Kit ali, o Tex e o Kit Carson ali é a melhor dupla. São engraçados, comem batata com bife o tempo todo, metem várias brigas muito boas, cerveja, cigarro. Eles são vida louca do Oeste ali. Mete porrada em quem olha torto. Não, puta, muito legal. Oh, é incrível, cara. Eles estão na missão que for, cara. Eles chegam na cidade, vou comer um bife com batata frita. Cara, tu fica assim, é sério, velho. É sério. Tu tá no meio da história, tu vai lá comer um bife e ele vai lá e a história é muito boa. Não é um detalhezinho desse que vai estragar. É muito bom. Não, mas certos tropos tem que ter na história do Tex pra gente ver que é a história do Tex. Tem que ter bife com batata, tem que ter porrada em banqueiro safado, em oficial do exército corrupto, tem que ter essas coisas, senão não... essa aqui não tem bife com batata, né? Essa aqui não tem, pô. Mas quase não que eles mandam um chimarrão, né, velho? Onde que eles acham bife com batata? Faltou alguns detalhes assim, mas assim, ó, eu fiquei feliz aqui que porque o Frizenda, eu achei que ele detalhou bastante a aldeia Navarro aqui, ó. Porque ele teve um quadro, esse é o único quadro que mostra a aldeia Navarro inteira. Mas aqui tem mais detalhe que qualquer outra história que cita a aldeia deles. Tem ali a mulher fazendo os pãezinhos ali pros índiozinhos, ó. Tem a cabana lá, o Kit chegando, como é que era o ambiente, tinha árvore ou não tinha, não era deserto. Só nisso aqui isso aqui é muito estudo para fazer esses detalhes assim da história aqui, dessa parte aqui. Muito bom. Não, sim, caramba, sim. É verdade. Isso aí. Então, bom, seguindo, o Tex fez mais um inimigo aí no meio do exército argentino, que é o Recabarren, mas outros oficiais também não vão muito com a cara dele, mas ele tem os gaúchos do lado dele e eles estão indo encontrar uma tribo indígena, que são os Terruelches do Sul, que é a tribo do cacique Mancuxi, que já é uma tribo pacificada, digamos assim, já fez a sua negociação e está em bons termos com o exército, e o Mancuxi, pelo jeito, é um amigo pessoal do Mendonça, porque quando eles se encontram, eles dão um abraço bem fraterno, né? Mesmo. Bem fofinho, né? Bem fofinho. Tipo, convida para entrar, né? Sim, sim. Pois é. Então, assim, já é uma relação estabelecida e de longo prazo aqui, parece. Cara, esse contraste aí do preto e branco, aí, o preto bastante presente, some aqui nessa edição colorida, né? Não é a mesma coisa, cara. Nossa, né? Assim, por preto e branco insuperável aqui. Insuperável. O impacto é diferente mesmo, hein? Sim, não tem como. Some. O amarelão do Tex aqui, ele dá uma quebrada. É chocante, né, cara? Engraçado isso, né, cara? Sim. É uma experiência diferente. Aí, lembra... Quando, olha, por exemplo, aqui, ó, aqui o colorido funciona bem, mas é porque o preto trabalha bastante aqui, ó, na mata. Porque o preto ficou bem... Mas as cores são só pingadinha ali, né? Mas no preto ali, o preto que ajuda ali, ó. Ih, Fernando dropou. Não, eu tô aqui. Então foi pra mim só. Eu tô aqui. Deu uma pane aí, mas estou presente. Essas cenas mais escuras ficam legais mesmo. Mas, nossa, olha isso aqui é bonito, hein, cara.
Daqui. Bem legal isso daqui. Isso. Bem legal. Até o Frizenda, ele fala que ele teve um trabalhão para achar imagens que representassem os Pampas, né? E aí ele pegou um livro de um artista argentino, Juan Manuel Blanes, e dali ele tirou tudo isso que ele colocou ali na edição ali. E o cara, depois fez busking na internet, ele tem muitas imagens que retratam bem o período, assim, os gaúchos, os Pampas, os acontecimentos. E o Frizenda, ele fala que foi a base, aquilo ali que salvou ele para falar aqui, porque ele teve muita dificuldade. Até falando da ideia da história, né? Ali na edição do Fábio, tem uma bandeirante, bem no começo dos extras. Sim. Né? A bandeirante é a bandeirante do Sérgio Bonelli, quando ele vinha aqui, ele deixava aqui numa garagem do amigo dele em Campo Grande, e viajava a América do Sul inteira com isso aí, ia pro Amazonas, ia para tudo quanto é canto. E ele pegou, em 1984, ele pegou o amigo dele e foram para a Patagônia, viajaram a Patagônia inteira, e aí no futuro, né, ele queria sempre fazer uma história sobre a Patagônia, e e pediu pro Bozelli, né, pro Bozelli e pro Frizenda fazer. E aí só que assim, não tinha conteúdo de nada para pesquisar. Ele só tinha ideia, tinha as histórias do Bonelli ali. E aí existem dois filmes que falam dos gaúchos e dos pampas. E aí ele passou os filmes, 2 livros que ele pegou ali, e depois o Frizenda que se vire. O Frizenda foi pesquisar, ele disse que passou bastante trabalho para fazer essa história, mas tudo que ele conseguiu fazer foi muito bom, assim. Até mesmo falta conteúdo pelo esse apagamento histórico, né? A Argentina nunca retratou tão bem essa época, porque é uma mancha na história deles, mas eles nunca retratam que foi sanguinário ou genocida. Só agora que eles estão meio que, por exemplo, tem depois do Alcina, que é o ministro da guerra aqui, vem o Roca, né? E o Roca ele tem uma estátua muito linda em Buenos Aires, e agora eles estão questionando essa estátua lá. Eles querem retirar essa estátua lá de Buenos Aires, porque ele matou os índios, ele foi um genocida, ele foi um criminoso. E aí eles querem consertar a história através disso, né? Tem até um documentário sobre isso, Ginetes do Roca. E aí é isso que está acontecendo. Agora eles estão revisitando essa época historicamente. Mas, mais de 100 anos aí, nunca escreveram uma linha sobre. Caramba. E o Roca tem participação nessa história também aqui, assim, não chega a aparecer, mas a presença dele na verdade, a entrada dele é fundamental para a virada da história que a gente tem aqui. Vira outra história, né? Totalmente diferente, totalmente diferente. Quando ele assume como general, né? Sim, é como ministro da guerra, né? Ou sei lá como que eles chamavam. Então, assim, seguindo, eles conversam com o Mancushi, da tribo dos X do Sul, que é a tribo amiga, e eles falam assim, nós vamos atrás do Calfuquerá, Calfucurá, e assim, só que você tem que se opor a ele, você não pode dar apoio, não pode nem ficar neutro. Você tem que, e é o Tex que puxa essa conversa aí. E é o Tex que dá a letra. É o Tex que dá a ideia. E aí eles montam um plano, eles dão um jeito de vazar uma informação falsa para o Calfucurá, dizendo que eles vão atacar por meio de um terreno, mas na verdade é só um ardil para o Calfucurá tirar os guerreiros deles para uma equipe pequena, liderada pelo Tex, entrar na tribo e salvar os reféns. Coisa que dá certo, depois de muito custo e com a ajuda de uma ajuda que na hora a gente até desconfia quem que é, depois a gente confirma, né, que é o Solano que tá lá e acaba dando uma força para eles. E assim, tá tudo certo, as duas frentes funcionam, tanto os soldados enfrentando o exército do Calfucurá, quanto o Tex resgatando os reféns também dão certo. E
E, inclusive, o Kafukura acaba sendo morto no combate, acaba sendo morto por eles. Cara, é um ponto interessante, porque eu acho que ele seria um dos grandes vilões da história ali e tal, antagonista, mas ele cai fora rapidinho, né? Ele sai de cena, né? Assim, nem pouco mais da metade, ele já vaza. Você pegar ainda, né? Parecia que ele É, ia aqui, final, né? aqui nesse quadro aqui, ó, no do Fábio ainda deve ser mais bonito, tá todo o exército do Kafukura quando ele saiu para enfrentar os argentinos. Aqui a gente tem milhares de guerreiros ali indo enfrentar eles quando eles saíram. Sim. E aqui o Tex viu que caíram na armadilha, né? E a morte do Kafukura é uma liberdade histórica aqui que o Bozelli botou na história, porque ele não morre nessa época, ele morre velho, ele morre bem velhinho na aldeia dele. E aqui eles mataram ele ali porque ele era a representação do indígena mau ali que estava reagindo, né, ao exército ali. E aí eles matam até de uma forma legal, assim. Eu não tô falando que é mal do jeito que fizeram, mas na história real ele não morreu aqui. Interessante. Legal. Bom, assim, meio que eles chegam num ponto, beleza, né? Conseguimos. Deu tudo certo e o Tex e o Kit já tá falando, nós vamos voltar para casa aí e tal. Só que aí chegam mais notícias pro Mendonça. Primeiro, ele descobre que ele foi promovido, ele não é mais um major, agora ele é um coronel. E ele também descobre que o Alcina morreu e o novo chefe dele é o Roca. O Juan Argentino Roca é o nome do cara. Ministro da Guerra novo. Pois é, o novo ministro da Guerra. Ele quer rendição incondicional, né? Cara, uma rendição incondicional de um cacique que até então estava na dele. Exatamente. Dele, cara. Era aliado, né? Assim, ele não era tão aliado quanto o outro, né? Quanto o Mancucci, mas também não era inimigo. Também não tava... ele tava na dele. Ele tava na dele, que a gente tá falando do cacique Sayelki. Isso. E essa é a nova missão do Mendonça. Ele quer forçar a rendição do cacique Sayelki e dos índios dele, que são os Ranqueles. E se não recusar, é pra matar todo mundo. E se recusar, é pra matar todo mundo. E aí o que acontece aqui? O Bozelli, ele botou o Recarrabem de novo na história, né? Daí ele apanhou lá atrás do Tex, sumiu da história. Depois ele volta com um major aqui, cheio de pompa e tal. E aí ele começa a fazer um monte de coisa errada, né? Nossa, não, terrível. Pois, enquanto o Mendonça tá fora, o Recabarren chega na aldeia do Mancucci, executa os prisioneiros que eles tinham feito antes e executa o chefe Mancucci por desobedecer às ordens dele. Assim, era um louco querendo guerra e achou um pretexto qualquer para conseguir. Era isso. E isso é um estopim pro Tex ficar doido. E, bom, e pro Mendonça também. Aí o Tex, quando vê isso, ele dá porrada no Recabarren. De novo ele bate no Recabarren e acaba fugindo. E aí o Tex e os gaúchos, eles rompem com o exército argentino e fogem. Essa parte eu pensei, caraca, meu, pra onde que é? E é estranho que você pensa assim, pô, isso aqui já é mais da metade da história. E restam menos de 100 páginas pra história terminar. Pouca coisa mesmo. Pensa, o que vai acontecer nessas 80 páginas aí, meu? Sensacional. É bem, a gente fica bem chocado quando chega nessa parte mesmo. O que o Tex vai fazer, né? Pra onde é que a história vai? Porque é bem cruel ali o que o Recarrabem. Até tem a página aqui, ó. Aqui são os indígenas que ele prendeu, né? O resto ele matou tudo.
Ele prendeu e o Tex chegou putaço e já meteu a porrada nele. E assim, isso aqui não tem o que o... Pode falar, vai lá. E isso aqui não tem o que o Mendonça falar, né? Porque as ordens, ele sabe que o Roca queria que ele fizesse aquilo. Só que o Mendonça disse para eles esperarem, né? Só que eles não esperaram, mas eles cumpriram as ordens. O Recarrabem cumpriu as ordens do Roca. Então ele tem razão. Só que o Mendonça ficou meio ali, né? O que eu vou fazer agora? Mas no fim ele pune o Recarrabem, né? Pune, tira as divisas dele ali. Sim. Só que pro Tex não é o suficiente. Não é o suficiente isso aí. Não é. E as expressões do Frizenda, nossa, é sensacional. O Leonardo já falou disso. Esse aqui é o Recabarren. Meu, você olha para esse cara, você pensa, mano, esse cara é um FDP, cara. É um desgraçado. Só de olhar para ele, você pensa isso, é um cara escroto, nojento. E a gente vê o Mendonça, a gente vê como ele tá preocupado, como ele faz a expressão dele com as sobrancelhas assim, que cagada, que situação que eu tô, né, velho? E o Tex puto, né? O Tex só com um jeitinho ali no chapéu ali já fala, ó, fizesse cagada. Não, sim, realmente, é isso, fizeram cagada e aí eles têm um encontro entre os dois. O Tex já fugiu, mas aí através do Júnior eles acabam marcando o encontro, e é onde o Tex fala, ó, esse aqui são as minhas ordens aqui de capitão do exército argentino, eu me demito. Ele rasga o documento e sai fora. E assim, Tex sendo Tex, a gente sabe, nas histórias do Tex, ele sempre tem razão. A gente sabe, ele sempre vai dar um jeito. Só que aqui a trama começa a se amarrar de um jeito que você pensa, mano, como ele vai sair disso? O que ele vai fazer, afinal de contas? Porque essa cena... eu ficava pensando assim, né? Eu ficava pensando, ele vai embora agora, onde é que ele vai pegar o barco pra ir embora? Porque ele não tá perto de casa, ele tá muito longe. O que ele vai fazer, né, cara? Não é sair cavalgando e chegar na aldeia dos Navarros, não dá. E aqui é muito legal. Quando o Mendonça vê que o Tex tá irredutível, o Mendonça tinha preparado uma armadilha para pegar o Tex e levar ele, né? O Mendonça até fala, cara, vai embora, que eu não ligo. Só que o Tex fala, não, agora eu vou ficar do lado dos índios e eu vou ajudar os índios. É isso que ele fala. E aí tem a cena aqui, e quando a armadilha, a Arapuca, afinal de contas, quando a Arapuca acontece, o Júnior, que era lá o mestiço do lado do exército, ele fala pro Mendonça, eu não sabia disso. Pô, mas isso aí é uma traição, e agora eu sou cúmplice. E o Júnior mete uma porrada na cara do Mendonça, do coronel, cara. E ele também vai embora. E ele ajuda o Tex e ele também vai embora. Puta, é sensacional essa parte. Não, aliás, ajuda o Tex não. O Tex acaba sendo preso. Falei besteira. O Tex foi preso. Falei besteira. Que a coisa só piora, né, com a captura dele. E aí tem a cena... A partir desse momento, né, a gente chega com o quê? 20 páginas pro final aqui? 30 páginas? Que acontece coisa pra caramba, né? Inclusive, essa fuga do Tex, que é animal, né, cara? Do jeito que ele faz aqui para escapar da prisão ali, que ele ia ser torturado, enfim. Ninguém pega o cara, né? Não, é bem interessante, né? Sim. Mas essa cena é muito boa porque tu vai pensar que o Tex vai se ferrar ali, né, cara? Porque os próprios soldados do forte, eles falam, não, pode ir lá na cela lá, porque o Recabarren chega lá, né, e ele quer matar o Tex, mas ele chega lá e a galera, né, vai lá, dá teu jeito lá, faz quietinho lá, mata ele. E, pô, o Tex estava algemado com uma barra de ferro, assim, enorme. Não, e os caras com umas espadas gigantes, assim, e ele vai lá e consegue ainda se livrar deles, assim, né? Não, e ele mata os três, né? Inclusive o Recabarren.
O Recabarren aqui ele vai pro saco. Spoiler, mas é uma cena bonita. Sim. Não, a gente devia ter falado antes, mas temos spoilers nesse programa. E o Recabarren, assim, você fica com raiva dele a história inteira, né, mano? Que verme, né, cara? Que verme. Sim. Não, como o Fernando fala, né? Falta ali o quê? Falta umas 30 páginas aí, daí o vilão maior da história já morreu, tá ligado? O maior vilão da história já morreu aqui. O que vai acontecer agora? Tem mais um monte de coisa. Só que a treta que ele gerou continua. A treta que o Recabarren começou, assim, não termina com a morte dele, porque ele no fundo, ele não é nada ali perto do exército argentino. Mas... E é isso. O Tex e os gaúchos, junto com os índios, eles começam várias táticas de guerrilha contra o exército argentino. E assim, e o exército argentino começa a juntar gente, até que eles encurralam os caciques rebeldes, revoltosos na região que, não chega a ser os Andes, né? Acho que o comecinho ali. Quase nos Andes. Quase nos Andes, né? Que já é a região lá na Patagônia propriamente dita. O Tex, ele... A gente não mencionou, mas em vários momentos ele bota a roupa dele de Águia da Noite, né? Ele age como chefe navarro mesmo, para poder se relacionar com os chefes indígenas aqui. E aqui, esse momento aqui é uma confederação indígena que realmente ela aconteceu na Argentina nesse momento aqui, quando todos os chefes se uniram para combater o exército argentino dessa invasão da Guerra do Deserto, né? Então essa aqui é uma representação histórica do que aconteceu na verdade, né? No final ali, né? No final da Guerra do Deserto ali, onde eles estavam começando a ser massacrados, os que não se assimilavam ou desistiam, eles iam para o combate, e aí foi formada essa confederação indígena mesmo. E assim é representado ali, né? Só que um dos chefes ali, né, como tem aldeias com mais crianças, mulheres, gente idosa, assim, ele fala, cara, não adianta eu lutar, eu tenho que ir embora, eu tenho que salvar essa gente. E aí eles acham uma passagem meio 300 de Esparta, né? Total. O Tex mesmo dá a ideia, né? Não tem uma passagem aqui que fica estreita, assim, e tal. Não, é muito legal, né? Porque eles falaram, cara, a gente não tem chance contra o exército em campo aberto. A gente vai ser literado, né? E tem uma passagem aqui no discurso do Tex no meio dessa reunião que eu acho legal, que o Tex fala assim, eu também sou o chefe do povo vermelho. Eu busquei um acerto entre vocês e os soldados e como prêmio, o Mancuche foi morto. Então eu errei. E agora, por isso, eu tô pronto para arriscar a minha vida junto com vocês. E aí é que eles traçam esse esquema. Eles vão para a batalha para poder permitir que alguns deles vão para a batalha para permitir que a maioria fuja para os Andes até o Chile. Eles vão para ganhar tempo, né? E esse caminho para o Chile fica com o Kit, né? Sim. Então, isso, o Kit vai liderar as pessoas que vão fugir, e o Tex, junto com alguns outros chefes e outros do exército, eles não vão buscar a vitória, eles vão se sacrificar para ganhar tempo para os outros. Eles estão indo para uma batalha perdida. E até um dos principais ali é o Sayelk, né? O Sayelk, o chefe, ele continua com o Tex até o final, né? Na história verdadeira, ele que é o cara que realmente vai lá assinar a rendição. Que aqui no final da história ele vai, e realmente na história real ele assinou a rendição. Ele sobreviveu. E a gente não pode deixar de falar do Kit nessa história, e aqui é esse momento, né? Dos mais bonitos da história aqui, que faz o abraço dos dois, né? Quando um vai para um lado, um para o outro, e o Kit fica putaço, porque o Kit ele percebe que eles saíram de uma guerra lá dos Estados Unidos e se meteram em outra muito igual. Porque aqui eles usam é a mesma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos.
E aí ele queria viajar, ele queria conhecer o mundo ali, só que à medida que ele foi convivendo aqui, ele foi se decepcionando, né, com as pessoas aqui, com as situações. E aí, quando ele viu assim, pô, a gente veio pra cá e tu vai pra uma batalha perdida, vou perder meu pai aqui. E é um momento assim que a gente fica com muita amargura, assim, né? A gente mesmo sente assim o que eles estão sentindo ali. É bem emocionante assim, essa parte. Não, cara, é emocionante demais, cara. Assim, chega a destoar um pouco do que a gente está acostumado a ver de Tex, porque assim, eu li essa história, eu já li a Tex há décadas, eu já li a Tex há muito tempo quando eu li essa história. Quando chegou essa parte aqui, eu pensei, mano, fudeu, o Tex vai morrer. O Tex vai morrer, eles vão falar que isso aqui é um conto imaginário, um Elseworld, alguma coisa assim. Porque eu pensei, não vai ter saída disso aqui, porque para os caras fazer isso, que o Tex chega a falar, olha, pô, eu não imaginei que o nosso adeus ia ser assim. Então, cara, é muito forte, cara. Então, cara, puta, não, e assim, né, eles estão na passagem lá e o exército começa a atirar de canhão, né, e destruir a montanha. Pô, o Tex não vai morrer nisso? nem isso ele vai morrer. Só pega de raspão o tiro de canhão. De canhão, Não, muito bom. É muito bom. E assim, o objetivo deles era resistir por uma semana até que os outros pudessem atravessar lá a fronteira com os Andes. E realmente vai mostrando, chega um momento que não tem nem palavras, nem nada, só vai mostrando a turma morrendo. E a gente vê até alguns conhecidos nossos morrendo. Acho que a gente vê o Sonano sendo morto. Tem um outro aqui que eu acho que é o Shonk. Acho que o Shonk também morre. O Shonk. E no final, assim, no final mostra 3 de um lado e 3 do outro, né? Deve ter tido mais gente, né? Mas era uma confederação de paz. De um lado tem o Mendonça e do outro lado tem o Tex, o Sayel e alguns outros. E aí o Mendonça fala pro Tex, eu tô cansado, meus soldados estão morrendo e acho que é hora de parar. Eu acho que é hora de parar. Porque, tipo, os caras não aguentavam mais. E foi isso. Foi na exaustão que a guerra acabou. O Tex só a capa da gaita, né? Só a capa da gaita, o Tex, que ele tá todo barbudo, acabado. Fazer, né? Também é um negócio difícil, né? De a gente ver o Tex desse jeito, né? Verdade, aqui, verdade. Opa, deixa eu pôr aqui. Aí. Pois é. Aí já tava. Já é o reencontro dele com o Kit. Mas é isso. Mas para finalizar, tinha um outro cara que ainda precisava pagar por alguma coisa, que era o Tenente Belmonte, que aqui na altura já era major. E quando o Mendonça fala assim, não, todos vocês podem ir embora, eu só preciso que o Sayel que assine uma rendição aqui e fica tudo de boa. E aí, quando o Tex tá indo, o Belmonte, que tava lá do lado do Mendonça, vai atirar, e aí o próprio Mendonça atira nele. E aí ele fala, o outro verme eu deixei viver, mas eu não vou repetir o mesmo erro. Putz. Muito bom, né? Muito bom. Não, e assim, cara, a história, a edição vai acabando e vai acontecendo tudo isso, e tu até na tua consciência tu sabe que o Tex vai se dar bem, né, cara? Mas até aqui nessa hora do pedido da rendição ali, tu tá pensando assim, eles não vão deixar por isso mesmo, né, cara? O Tex certo vai com ele, ou sei lá o que vai acontecer. Mas no fim, o Sayel que vai com ele e dá tudo certo. Cai a consciência do Mendonça, né, cara? Não tem como. Não tem dá como. Pra ser seguir aquilo ali que eles estavam propondo, aquele massacre inteiro. Humanamente é impossível tu seguir aquilo ali. Cara, ele é um personagem ali, ele é um personagem até, né, romantizado aqui, né? Os generais da época provavelmente não queriam nem saber, queriam só matar e destruir. Mas no personagem aqui do Tex, inclusive esse Mendonça aqui, ele apareceu realmente, né? Porque no começo eles falam que eles lutaram lá com... Qual o cara que tu mencionou? O mexicano? Montales. Montales.
E eles lutaram realmente na edição no Tex 474 italiano. Né? Eu não sei qual é a brasileira que saiu isso, mas o Mendonça ele realmente estava lá na Tex 474. E realmente ele era muito fã do Tex, né? Ele adorava o Tex assim. Só que quando teve aquela virada da história ali, né? Que o Roca entrou, mudou tudo, né, cara? Mudou tudo, que ele ficou maluco ali pela guerra ali. Mas no final ele botou a mão na consciência, né? Não tem essa referência, né, na revista, falou, né? Tipo assim, eu também sou um soldado, eu tenho que obedecer ordem. Tem só um... Mostra os quadros, mas não fala onde aconteceu. Não tem a referência. O embaixador... Que foi publicada, né, a história. Não tem. Aqui tem um recordatório, ó. Só que não tem aquela referência do editorial, não tem. Mas, assim, a verdade é que não tem, porque não faz falta, né? Assim, tipo, não. Também, vai obrigar a pessoa a ir atrás de uma outra revista, senão ela vai pensar que não vai entender e tal, e sendo que não precisa. E ó, o detalhe legal aqui, ó, no quadrinho aqui, depois tudo resolvido, o Mendonça oferecendo cigarrinho pro Sael, que só ficou os dois lá, opa, fuma aí, meu parça. Achei muito boa essa cena, cara. Muito legal, muito legal. Assim, depois de tanta tensão, né, um certo alívio na história. E assim, como o Leonardo falou, né, eles ainda estavam em outro país, enfiado em outro lugar, no meio de um monte de coisa. Como que eles vão voltar afinal? A própria história não fala, porque chegou na última página o Tex fala assim, a gente passou por muitas outras peripécias junto com os exinados lá da Patagônia, mas agora eu tô cansado. Pra contar, é verdade. Para contar. Ele nunca contou essas histórias aí, né? Não, ele conta. E aí a gente vê que isso aqui tudo era uma carta que ele tinha mandado pro Kit Carson, e aí, enfim, ele recebe os dois de volta na aldeia Navarro, no último quadrinho. Ou se fosse o Asterix, ia merecer aquele banquete, hein? Com certeza. Pois é, cara, pô. Então tem histórias no Chile aí. Tem histórias no Chile pra serem dá pra fazer um Tex no Chile. Tex nos Andes. Encontra o Condorito. Tex encontra o Condorito. É verdade. Tem muita coisa pra acontecer no Chile lá, hein? Chegar até na Ilha de Páscoa, já pensou? Puta que pariu, vai longe, hein? Caramba, hein? Pô, mas, cara, que história legal, que história bacana de se ler, hein? Não, pancada, cara. Pois é. E acho que vale a pena a gente falar um pouco aqui. Quem quiser, você que nunca se arriscou no Tex, arrisca qualquer uma desses Tex gigantes aqui, porque acho que junto com o Tex anual, pelo menos na minha opinião, são as duas melhores coleções de Tex que se tem. E depois você vai viciar, vai querer o resto, mas pode começar por aqui. Eu sempre falo isso também, Tex, se tu começar em qualquer gigante, tu vai gostar, porque sempre é uma história de qualidade, o desenho de qualidade, a história de qualidade, a história bem fechadinha, não precisa ler mais nada para entender. E essa da Patagônia foi a edição 23, né? Ela saiu originalmente em 2009, no mesmo ano que saiu a italiana. Vai demorar um pouquinho para chegar aqui no Brasil. Eles estão publicando duas, né? Por ano. Acho que a ideia é ser 4 por ano. 4 por ano, né? Ou 6, agora não lembro. É pelo menos 4. Vai depender das vendas, né? Sim. Vai depender das vendas, Mas é bem interessante. Eu sempre recomendo essa, é do Joe Kubert, né? Que é excelente também. Puta, eu gosto da do Magnus. O Vale do Terror. Puta, aquilo é bonito demais. Opa, Leonardo. Eu acho que o Leonardo deu uma dropada aí. Ixi. Apagou? Voltou? Voltei. A imagem tá meio congelada. Tô te ouvindo, mas a imagem tá congelada. A imagem tá congelada. Voltei, agora voltei. Opa. Beleza. Agora voltei. Boa. Uma coisa legal tá tudo certo, né? Tudo certo? De boa. Tudo certo? De boa. Sim. Nessa história, a gente reclamou no começo que o Carson não foi para essa história, né? Mas o Kit aqui, ele é fundamental, assim, né? Além de ser uma história de pai e filho, ele é jovem, né? Ele é jovem e eles correram muito na pradaria com cavalo. Eles chegaram quase a matar os cavalos de tanto correr.
E o Kit é um personagem que a gente já falou, né? Ele é mal aproveitado, né, cara? A gente não pode... Eles têm até uma regra lá na Bonelli que a gente não pode mandar ideias de roteiro, que senão eles engavetam e nunca vão usar, né? Mas o Kit era um cara para pegar assim, ó, tirar daqui dos partes aqui, botar uma revista própria, viajando pelo mundo, cara. Porque essa época aqui que eles vivem é muito rica, né? Ele vindo para revoluções na América do Sul, ou indo para Londres, ou indo para a Ásia, né? Virar um Corto Maltese da vida que está fazendo aventuras pelo mundo todo, porque é um período muito rico para aproveitar assim. E o cara ideal para isso é o Kit, né? O Kit é engraçado, ele é jovem, ele é ágil, ele é estudado, ele é índio, né? Ele é estudado, ele é índio, ele é um cara cabeça muito aberta. Seria perfeito, assim. Tem razão. Eu acho que realmente ele acaba sendo muito mal aproveitado, tendo que estar embaixo da asa do Tex e dos outros, né? É verdade. Aventuras solos dele interessante parece que quando tentam usar ele um pouco mais, é sempre para meio que, tipo, para ele se engraçar com alguma garota, né? Ou a vítima. Ou a vítima, ou ele se engraça com alguma garota. Essa aqui, inclusive, ele se engraça com a gralha. Ele se engraça com a gralha. Então, o Tex não pode se engraçar com ninguém. Aí eles usam o Kit. Ele só corre, porque ele se engraçou com a gralha. Tava essa história aqui, cara, isso aí. Interessante. É bem legal, cara. O Kit é muito legal, assim, nessa questão. Ele é livre, né, pra gente explorar e usar ele em várias tramas, assim, legais. Sim. O Jack Tigre, a gente não sabe, né, o que eles querem. Ele tem um passado muito triste, né, que é a história dele, da esposa dele lá, mas ele é um cara muito legal também. E ele é assim com o Kit, né. Eu gosto bastante do Tigre, tipo, mestre rastreador, né, eu acho legal, eu gosto bastante. Mas acho que Kit Carson mora no coração, né? Não tem como, né? Kit Carson. De todos os parceiros Bonelli, assim, dos personagens, acho que de todos o Carson é de longe meu preferido. Inclusive vai sair agora em dezembro um especial do Tex Willer, né? Com o Tex Willer jovem, só do Kit Carson. Numa história legal, dele mais novo, assim, se envolvendo com as mulheres, né? Como ele gosta, né? E uma história bem purinha dele, assim. Não, legal. É legal quando mostram. É que muitas vezes usam o Carson de escada pro Tex, né? Pra mostrar o quanto o Tex é fodão. Mas quando eles mostram que o Carson também é fodão, ou já foi fodão, puta, é legal. É legal. Muito bom. Bom, então, isso aí. Podemos encerrar? Querem mandar mais alguma coisa? Cara, não, acho que da minha parte tem mais alguma coisa embaixo da manga aí. Pois é, eu até tava pensando aqui agora, mas então, cara, a gente admira, é muito admirável aqui nessa obra o Frizenda, né, cara? O traço dele aqui é fundamental, cara. E quando tu sai daqui e vai pro Mágico Vento, aí o cara tá estourando, cara. Ele tá demais, tá 1000 vezes melhor lá no traço dele. E quem puder sair daqui e ler Mágico Vento, principalmente essas que o Léo tá lançando agora na 85, vai, cara, recomendo. Porque o time do Mágico Vento de início é muito forte. É o Mastantuono, que agora tá fazendo muitas histórias do Tex. O Frizenda, vai lá o Milazzo também, que tem vários, um pouco a ver, principalmente no aquarelado do Frizenda, né? A capa que a gente já vê que o aquarelado é bem parecido com o do Milazzo, só que o traço do Milazzo é muito mais inteligente, fino, assim, né? Ele aproveita bem com poucos traços, ele faz uma obra maravilhosa, assim. Então, vão atrás do traço do Frizenda, das obras do Frizenda, que é muito bom. Muito, né? Perfeito, pô, perfeita indicação. E aproveitando, também desenhou Mágico Vento, também desenhou Ken Parker, as histórias dele, na altura que tá na Mitos, acho que já entraram algumas histórias aí por ele. Já vai entrar. Já estão chegando, já vai entrar. E, pô, isso aí. E corram atrás de qualquer história escrita pelo Mauro Bozelli, que é sempre muito bom. E a verdade seja dita, não tem história ruim de Tex, né? A gente cansa de falar isso, mas não tem história ruim de Tex. E qualquer coisa que você pegar, você vai achar um negócio divertido, bem escrito e bem desenhado. A verdade é essa. Tem a velha história que o Tex é coisa de velho, mas, cara, não tem essa, velho.
São histórias muito... O Tex é um personagem muito... É aquilo, né? Ele é justo, ele faz pelo certo, mas o que ele faz na história... tem uma história lá, navio no deserto. Pô, atrás daquilo ali tem toda uma história com os espanhóis, exploração do ouro, as tribos. Se tu for pesquisar bem, assim, tu tem vários elementos que tu acaba ganhando com uma aventura simples, cara. É uma aventura de mensal, de banca, assim, ó. E é um cowboy, mas tira tanta diversão e conhecimento das histórias do Tex, que é muito legal. E as atuais, né? Principalmente eu tô lendo muito o Tex Willer jovem, é o fino, cara. É muito bom. Bozelli ali, ó. Ele tá revitalizando todo o início do Tex. De lá de 48, ele tá refazendo as histórias e melhorando muito, muito mesmo. Assim. Preenchendo as lacunas, né? De tudo que ficou para trás. Cara, eu tô torcendo muito pro Tex Willer chegar no ponto do Tex depois de casado, assim, logo depois de casado, e quiçá logo depois de viúvo, com o Kit Willer, sabe, criancinha, o Tex lá tendo as aventuras dele. Cara, quero muito que chegue nessa fase aí. Não sei se é a intenção deles, mas quero muito que chegue. Eu acho que é sim. Ele é bem espertinho. Ele sabe fazer bastante dinheirinho, o Bozelli. Sabe, né? Muito bom. Bom, então é isso. Acho que ficamos por aqui, então. Léo, agora o espaço é teu. Onde que as pessoas te encontram aí nesses pampas aí? Onde que as pessoas te encontram nesses pampas da internet? Eu moro perto dos Pampas, mas não tenho nada a ver não, com os Pampas. A gente tem a nossa comunidade, né? O Confraria Bonelli, eu e o Ricardo, a gente está à frente, assim, mas com vários outros pardes ali na internet. A gente tem a página do Facebook, temos o site confrariabonelli.org e temos o grupo do WhatsApp também, que é bem rico. E lá a gente discute as novidades, xinga mitos, elogia Bonelli, xinga Bonelli. E isso todo dia a gente está lá discutindo, não só isso, mas com outros assuntos também. Eu também tenho um grupo do Dylan Dog, né? Que o Dylan Dog para mim é o meu preferido, né? Então a gente discute bastante o Dylan Dog também. E quem quiser me achar também, eu tenho um site agora, que é o tempreguiçanão.com. Quem quiser pode acessar lá, tem algumas resenhas minhas lá. Comecei a botar agora. É um site antigo, fiz lá na época quando eu era no curso de jornalismo, alimentei por um tempo, depois parei, me meti, né, sou jornalista, né, daí eu me meti nos jornais, jornalismo diário, hard news, e aí a gente vai deixando um pouco a diversão de lado, mas agora com a vida mais estável, assim, começando a botar minhas resenhas ali, quem quiser entrar, pode entrar. Qual que é o nome mesmo? Ali, Tem Preguiça? Exatamente, tempreguiçanão.com.br. Tem Preguiça não. Tô até pensando aqui agora. Com C cedilha, é mesmo? E lá tem... Não, é sem cedilha. Tem preguiça. Então tem preguiça não. Isso, tem preguiça. Tô vendo aqui, tem tô vendo aqui, não, legal. Isso aí. Já tem lá tem aqui algumas resenhas lá. Blog. Legal. Quem quiser acompanhar, é isso aí, galera. Bacana. Pô, muito legal, muito legal. Reforça aí o recado aí do Leonardo. A gente também tá lá no grupo do Zap da Confraria Bonella e é isso, é papo rolando o dia todo. É difícil acompanhar, hein? É difícil acompanhar, isso aí. Não, mas, pô, muito bom. E pro ouvinte que tá aí com a gente até agora, os recados de sempre. Deem seu joinha, se inscrevam no nosso canal, mandem mensagem, seja no YouTube, seja no Spotify e considere se tornar nosso apoiador no Catarse. A gente tem lá nossa página www.catarse.me/gaqueiros e também temos um grupo no WhatsApp que é aberto para quem quiser entrar. O link para esse grupo vai estar na descrição desse episódio. Então é isso aí, ficamos por aqui. Léo, novamente, obrigado aí pela participação. Pô, enriqueceu muito o nosso papo aqui. E eu que agradeço, Fernando, foi muito legal. Foi mesmo. Foi muito legal. Felipe Fernando, conto com vocês a próxima. Isso aí. Vamos nessa. Valeu. Falou.